conheci a GR Academy foi onde me abriu... Eu digo que a GR Academy, ela trata não só a empresa, ela trata o empresário. É de dentro para fora. E foi onde começou o meu crescimento, onde eu comecei a enxergar a minha empresa como um negócio. Então, hoje eu sei que não é só trabalhar. Hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho a gestão das pessoas. Ah, mas você também já teve isso lá atrás. Mas é completamente diferente quando você enxerga a sua empresa como um negócio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa de negócios Prospera. Para quem não me conhece, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele Rangel, eu sou CEO da GR Academy, a Escola dos Empresários Gestores. E o nosso programa aqui no YouTube, ele é para entregar desenvolvimento pessoal para você como empresário, desenvolver você como líder, também te entregar inteligência nos seus negócios, claro, sempre desenvolvendo a gestão, porque a gestão é o que separa quem vai continuar de quem vai morrer no meio do caminho, principalmente até o 5º ano de existência da empresa. E claro, a base de tudo que acontece aqui é a espiritualidade, porque reconhecemos que Deus é o nosso Senhor e é Ele que trouxe você até aqui, é Ele que manda em tudo. Ele é o CEO da nossa escola, das nossas vidas, das nossas casas e de tudo aquilo que carrega o nosso nome. O programa de hoje, ele tá espetacular. Se você estava precisando de uma dose de coragem, se você tem um dom, se você tem um talento e você quer viver disso, mas talvez você fica um pouco ansiosa, preocupado, se vai dar certo, como que vai acontecer, esse programa é para você. Mas antes eu quero te fazer um convite muito importante. A GR Academy, ela tem um propósito muito claro: formar empresários, gestores. Se você tem um negócio hoje, você sente que você está muito preso na operação, você não tem tempo, não tem liberdade, tudo gira em torno de você, a empresa depende de você para tudo, você até quer crescer, quer avançar, mas você não tem tempo, porque você está na sobrecarga. Ou então você tem uma equipe, mas é uma equipe que depende de você para tudo. Eu quero te fazer um convite. Ou então, peraí, preste atenção. Se você tem pessoas trabalhando com você, mas a tua empresa hoje sofre com os desafios da rotatividade, aquele entra e sai de pessoas que hoje eu posso dizer para você, a gente fala com diversos empresários todos os dias, a rotatividade, ela é o inimigo em comum da maioria das empresas, tendo em vista que a maioria das empresas não sabe contratar. E a boa notícia é, nós somos especialistas em estruturação de negócios, começando por você, empresário, e pelo seu time. Então, se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui, em algum lugar dessa tela tá aparecendo aqui o nosso QR Code aqui, ó. Não, aqui, ó, aqui. Ai, meu Deus, aqui. Bom, aqui. Em algum lugar dessa tela tá aparecendo para você aqui, ó, o nosso QR Code. Aponte a câmera do seu celular e faz agora a sua aplicação para que você sente com alguém do meu time. A gente vai te entregar um diagnóstico empresarial 100% online, 100% gratuito para identificar os gargalos da sua operação e já te entregar um plano de ação para que você possa resolver isso quanto antes. E agora, sem enrolação, eu quero que você receba com muito carinho Kátia, a nossa mentorada, uma empreendedora brasileira que está cumprindo o seu propósito. A gente vai falar hoje sobre propósito. Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu estou muito feliz que você está aqui. E já se apresente para o Brasil. Nós queremos conhecer você e a Doces Lembranças. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Bom dia. Realmente é maravilhoso estar aqui com você. A Doces Lembranças é um propósito. Antes eu dizia que Deus era o meu sócio majoritário e hoje eu digo que Ele é o dono da minha empresa e eu trabalho para Ele. Então existe um propósito muito grande. Perfeito, parabéns. Bom, gente, vamos lá.
Propósito. Vamos falar sobre isso. Sim. E eu quero já trazer clareza sobre propósito e prosperidade. E agora o time pode até pegar aqui, porque eu vou falar algo muito específico para as empreendedoras, para os empreendedores brasileiros. Deus, ele nos entregou dons, talentos e habilidades naturais, que é como se fosse uma caixa de ferramentas para a gente cumprir o nosso propósito. Ele é tão perfeito que ele nos deu um baú com competências e habilidades naturais e aquilo que verdadeiramente eu chamo de dom, aquilo que é o nosso propósito, é o nosso chamado, e a gente precisa a todo custo encontrar isso, porque todas essas respostas, elas estão dentro de você. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você nasceu para cumprir um projeto específico nessa terra, você não é um plano do acaso, você não nasceu para ficar perdido. Quanto tempo eu fiquei dando voltas aqui e eu falei, meu Deus, o que eu nasci para ser o quê? Você não nasceu como fruto de um acaso. Você tem um propósito e esse propósito está dentro de você. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você faz na sua vida, nada se perde. São matérias-primas para o cumprimento do seu propósito. Se você é um influente, se você é um conforme, se você é um estável, se você é um dominante, se você tem clareza do seu perfil, maravilhoso, você já está um passo à frente. Se você ainda não tem, busque a todo instante entender quais são essas competências e habilidades, porque você vai usar, e aí sim você vai encontrar a sua verdadeira prosperidade. Porque nós nascemos para isso, para prosperar, para dar fruto. Nós nascemos para impactar uma geração. E Deus nos deu as competências que a gente precisa para começar. E claro que você vai precisar buscar competências e habilidades, você vai precisar desenvolver competências e habilidades complementares para cumprir esse propósito. Afinal de contas, empreender é um conjunto de habilidades que se aprende. E eu quero saber de você, que era CLT, e hoje você está à frente da Doces Lembranças. O que mudou? Como que você percebeu que você tinha um dom? Quem te inspirou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Como que começou essa história? Então, eu trabalhei como CLT durante anos e eu sempre cuidei de pessoas. A Doces Lembranças, ela nasce do cuidado, né? Empreender, não basta você saber cozinhar bem, requer muito mais coisa. E o nosso propósito é exatamente esse, é cuidar de pessoas através da alimentação. Então, nós ajudamos empresas a cuidar de pessoas, levando carinho, levando cuidado, levando organização e apresentando um bom trabalho. Maravilhoso. Fala então sobre a Doces Lembranças, o que ela entrega, o que é a Doces Lembranças, quem você alcança, você já falou das empresas, dos eventos, mas Sim. fala dos seus produtos. Então, a Doces Lembranças hoje, ela abrange uma parte boa da gastronomia. Nós entregamos o buffet, desde de um sanduíche para corridas de rua, a um grande buffet para grandes eventos, para grandes empresas. Então, o melhor retorno disso tudo é quando a empresa volta, a empresa vem e reconhece o nosso trabalho, porque nós entregamos não só o alimento, nós entregamos o cuidado e a alimentação. Então, é um conjunto de coisas que faz a Doces Lembranças acontecer. Quando começou, a gente começou no cuidado da alimentação, porém, quando eu conheci a GR Academy, foi onde me abriu eu digo que a GR Academy, ela trata não só a empresa, ela trata o empresário, é de dentro para fora, e foi onde começou o meu crescimento, onde eu comecei a enxergar a minha empresa como um negócio. Então, hoje eu sei que não é só trabalhar, hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho a gestão das pessoas. Ah, mas você também já teve isso lá atrás. Mas é completamente diferente quando você enxerga a sua empresa como um negócio e não apenas como um trabalho, que você fica sobrecarregada, responsável por tudo, achando que só você dá conta. E a GR Academy veio mostrar que é muito mais além do que só trabalhar. É confiar em pessoas, é conseguir delegar, é conseguir abranger
uma gama maior. É sobre isso. E o melhor, Kátia, eu sou tão feliz com a sua transformação. Eu tô E muito você estava tão feliz. nervosa ali fora. Olha só, que comunicação maravilhosa, Brasil. E ela estava toda nervosa ali fora. Maravilhosa. Obrigada. Parabéns. Corajosa. Vamos falar sobre coragem? Vamos falar sobre Porque coragem. quando eu te conheci, há uns 6 meses, não, menos. Acho que uns 4 meses, mais ou menos, eu conheci uma Kátia que estava passando por um processo de insegurança, de Completo. medo, você não Sim. sabia. Foi no Boss que a gente se conheceu, Sim. né? Nós somos da mesma igreja, compactuamos da mesma fé. Então, você já tinha dado o seu primeiro passo de Sim. fazer esse curso. Fala sobre o curso, como foi? O que te deu para você entrar nesse curso? Que foi o primeiro passo, eu vim depois. Sim, né? sim. Então, eu absorvi, porque quando a Doces Lembranças começou... Foi quando, Kátia, que de fato ela começou? Em 2009. Em 2011, nós viramos MEI, e hoje não somos mais MEI, somos o Simples Nacional. E, na verdade, essa vontade de empreender veio da minha filha. Foi ela que trouxe toda essa vontade, essa garra, e até então eu não entendia, porque eu ficava no anonimato, eu ficava na produção e a vontade de empreender, até eu entender o que é empreender. Até eu entender que vai muito mais além do que cozinhar, como eu falei. E com a ida da Camila para fora, né? Hoje a Camila não mora mais aqui, eu tive que absorver tudo. O maior desafio nisso tudo foi o quê? Aprender a administrar. Como fazer? Quando a gente se conheceu, ela tinha ido. E você Já. ainda estava sentindo isso, Sim. né? Você ainda sentia a ida dela. Na verdade, eu não queria crescer. Eu queria viver só aquilo ali que eu estava vivendo, que para mim era satisfatório, mas eu também não sabia conduzir tudo, porque a grande parte administrativa, na verdade, quem fazia era ela. E a gente acaba ficando numa zona de conforto. Isso é muito ruim. E foi onde Deus falou que Ele não me queria naquela zona de conforto. Foi onde veio o curso do Boss e eu falei, eu preciso aprender. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar, né? Eu preciso ter contato com pessoas, que a gente acaba se enfiando numa bolha e você não quer mais sair dali. Até que vem um start, as coisas vão acontecendo, você não acompanha, eu preciso me atualizar. Então, essa foi a intenção do Boss. Eu me atualizar, de eu conhecer pessoas, ter um network, enfim. E Deus une propósitos. Sim. Por quê? Porque eu sou uma das professoras, falando aqui agora, eu sou uma das professoras do curso Boss, falando da minha amada igreja, que é Novos Começos Barra. Então, eu sou uma das professoras, eu sou professora de gestão, especificamente gestão de pessoas, que é o meu tema, que é a minha vida, é o que eu fiz a minha vida inteira, na verdade, são mais de 20 anos desenvolvendo, estruturando negócios, sempre à luz das pessoas. Por quê? Porque uma empresa de sucesso, ela tem 3 pilares: pessoas, processos, ritos de gestão. Nada mais. É muito simples. Isso se repete em todas as empresas. Então, eu conheci a Kátia na igreja, dentro do curso, né? Sim. E dali, a gente foi, eu liberei uma aula, aí a Kátia baixou a aula, e ali ela entrou dentro do nosso CRM, o nosso CRM o nosso time foi ali, falando com você, né? Afinal de contas, a gente tem um time comercial que está lá, trabalhando, sempre ali em busca de empreendedores que realmente estão precisando avançar. Marcamos uma reunião, e nessa reunião, a Kátia, ela não ia fechar. Por quê? Porque ela estava com medo de dar esse passo, insegura, ela estava, não, eu não vou dar conta. Eu queria muito que você falasse sobre isso, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, talvez eu não vou conseguir pagar. E eu falei, não, mas se você entrar, Deus vai te dar cada parcela. Porque você precisa se desafiar. E você, não, eu não vou poder, não tem como, não vai dar, mas você
rompeu. É verdade. Então, ali eu lembro que você chegou a ficar, não, eu não posso, você ficou super incomodada na reunião, mas você deu esse passo. Então, fala sobre isso, Kátia, sabe? Porque quantas pessoas chegam até nós e não avançam. Não, mas eu não vou conseguir. Não, mas eu não vou dar conta, eu não vou honrar com esse compromisso, eu não vou conseguir. Só que esse foi o pontapé inicial para todas as mudanças, sem merchan. Sim. Eu gostaria que você falasse sobre isso, de dentro para fora, Sim, Kátia. Exatamente isso. Então, naquele tempo eu ainda estava bem introspectiva, com receio de avançar, porque eu não tinha mais o meu braço direito e eu estava acomodada na minha situação, na minha empresa, no empreendedorismo, que ainda era assim, e hoje não mais. Então, quando eu conversei com você, realmente eu não queria dar esse passo porque o meu pé ele é muito fincado no chão. E eu tinha medo de não honrar, e a minha palavra ela vale muito mais. Sim. E é o que eu falei, a GR Academy, ela não desenvolve apenas a empresa, ela tem o cuidado de trazer o empresário. E essa eu acho que está sendo a maior transformação que está sendo na minha vida, porque hoje eu tenho coragem de abraçar tudo. Eu sei que eu sou capaz, pelo desenvolvimento que você está fazendo comigo, de dentro para fora. Então, foi o passo mais importante a princípio no meu desenvolvimento, no desenvolvimento da Doces Lembranças. Hoje eu consigo enxergar a Doces Lembranças como uma empresa capaz de solucionar vários pedidos para várias empresas ao mesmo tempo. A gente consegue atender. E antes eu tinha receio, eu só queria atender uma empresa por vez. E hoje a gente consegue Olha dimensionar só. isso. Hoje eu consigo dimensionar pessoas, uma para cada empresa, e consigo gerir isso tudo. Então, é um diferencial, é uma transformação gigantesca. Se fosse há 4 meses atrás, eu diria não. E hoje eu digo sim, vamos lá, eu consigo com você, com seu respaldo, com tudo que você está fazendo, com todo o cuidado que você tem com a gente, porque você vem de uma forma muito preparada, você vem de uma forma com muito cuidado, isso é muito importante. Não tem aquela pressão de fazer. Não, é fazer acontecer com cuidado e responsabilidade. E é isso Perfeito. que eu sinto. Perfeito. E é maravilhoso, porque olha o que você falou agora, é isso que eu sinto. Sim. Sinto. Tudo que a gente fala, a gente pensa. Tudo que a gente pensa, a gente sente. Sim. E tudo que a gente sente vira uma crença. E toda crença é autorrealizável. Sim. Então, hoje existe uma programação, porque o ser humano, ele muda através da repetição ou sobre forte impacto emocional. Então, quando um empresário, ele entra para o nosso ecossistema, ele está me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, e eu estou repetindo, 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 são coisas novas. Então, você ouve, você fala, você pensa, você sente, vira uma crença e a crença é autorrealizável. Então, o sentir é a última etapa. Você falou tudo e você falou, é isso que eu sinto. Ou seja, já existe uma emoção, existe uma crença de muito mais autoconfiança. Muito mais. De capacidade, eu sou capaz. Porque qual é a pirâmide de formação de crenças, né? Identidade, capacidade e merecimento. E tudo isso a gente trabalha. É um programa de negócios, mas ele começa 80-20. 80% é o desenvolvimento pessoal seu enquanto empresária, porque não é autoajuda, definitivamente não é autoajuda, mas é um 80-20. 80% desenvolvendo você como empresária, comportamento e atitude empresarial, né? E 20, claro, são as técnicas, as práticas da empresa, que a gente também fala, a gente tem encontros técnicos, né, que são mais densos, a gente tem encontros só com foco no desenvolvimento pessoal, na liderança, mas é um conjunto de habilidades que vão sendo desenvolvidas. Então, se você você faz, e se você faz,
você tem. E aí eu lembro que você dizia, nossa, eu tenho uma vergonha de vender, eu tenho alguma coisa Sim, com a venda, com o preço. Isso é merecimento. sim. Não adianta trabalhar o merecimento se a gente não trabalha a identidade. Então, a Uhum. identidade da Kátia hoje tem muito mais competências e habilidades Sim, fortalecedoras. Aí a Kátia entende que pode e aí faz, exato. né? Não, eu dou conta, eu consigo hoje. Eu vou delegar, eu vou colocar uma pessoa aqui, outra aqui. Não necessariamente sou eu que tenho que fazer, porque quando eu te conheci, você tinha essa mentalidade de fazedora. Tinha que ser Exato, você. Não, exato. senão ninguém vai fazer. Eu ainda não consigo, eu que tenho que fazer. E Aham. aí, se você faz, naturalmente você tem. Uhum. Então, aquela vergonha, aquele medo e aquela insegurança de cobrar, como que tá isso hoje? Mudou muito, porque hoje é o que eu falei para você, eu consigo enxergar a minha empresa como um negócio. Então não é vergonha eu vender, não é vergonha fazer Maravilhoso. cotação, não é vergonha. Então hoje eu me sinto confortável, é Olha. completamente diferente. Nossa, maravilhoso. E agora vamos aproveitar e vamos fazer um gancho aqui, tá? Eu vou até Uhum. pedir para você registrar isso aqui, tá? Por quê? Porque quando eu conheci a Kátia, ela tinha vergonha de vender e de dar o Sim, preço dela. é E verdade. essa vergonha eu também já tive quando eu comecei, porque eu sempre fui gestora. Eu nunca precisei ser vendedora. E na verdade, meu pai dizia para mim, meu paizinho que eu amo, filha, você precisa estudar. Porque se você não estudar, você vai virar uma vendedora de shopping e você vai ficar o dia inteiro em pé, trabalhando no shopping. E eu ficava assim, meu Deus, eu ficava olhando os vendedores, eu pensava, meu Deus, deve ser muito ruim trabalhar o dia inteiro em pé no shopping. Então eu cresci com uma crença de que vender, se eu não desse em nada, eu ia vender. Então, eu entendi isso, eu Uhum. reprogramei essa crença a partir do momento que eu entendi que venda é troca de bênção. Sim, Vender é abençoar alguém com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você sabe ensinar. Então, definitivamente, para mim, hoje, o significado de venda é transferência de bênção. Então, a Kátia, ela entrou na GR Academy e eu estou abençoando você sim, com o meu conhecimento, com o meu cuidado, com o exatamente. meu time, com a nossa metodologia, segurando na sua mão. A gente está Sempre. abençoando você ou não está abençoando você? Muito, porque não adianta a gente ter só o dom, a gente precisa de conhecimento para avançar. E é isso que a GR Academy faz, é isso que você faz. E você está nos abençoando também, Brasil. Afinal Amém. de contas, a gente com uma mentorada dessa, com produtos maravilhosos como esse que ela tem, todos os nossos coffees agora, quem faz? É ela. E os nossos colaboradores, eles já estão pedindo até sanduíche triplo, porque o sanduíche dela, não é verdade? Tem um aqui, ó. E ele tá fazendo assim, ó. Porque os produtos dela são maravilhosos e é tão incrível porque esse sanduíche dela, que é o sanduíche integral, é de frango com cream cheese, parece que é um mecanismo único. Parece que é algo que Deus deu só para ela, tá? Me perdoem os demais sanduíches, tá? Que existem aí, mas assim, é algo que parece que Deus deu para você, É Kátia, verdade. porque é único e não só isso. A gente tem dentro da nossa empresa também, quando a gente faz um onboarding, essa semana, inclusive, a gente fez um onboarding de 2 colaboradores e a gente faz um café de boas-vindas, porque falando agora, fazendo um gancho do onboarding, né, que a gente precisa realizar em 3 etapas, todo o onboarding bem feito, ele deve ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa é na cultura da empresa. A segunda etapa é no setor que a pessoa vai trabalhar. E a segunda etapa. E a terceira etapa é na função que a pessoa vai desenvolver. Então, na primeira etapa, que é a etapa cultural, a gente sempre faz um café de boas-vindas, a gente tem um tempo de mesa maravilhoso e a gente serve ali uma mesa maravilhosa através da Doces Lembranças, que é a nossa fornecedora, ela me abençoa com esse cuidado, com essa alimentação tão afetiva, porque a gente sente amor e sente carinho em cada Sim. detalhe.
E aí a gente vai apresentar todos os ritos e toda a parte documental, missão, visão, valores, propósito, porque é isso que a gente precisa desenvolver nessa primeira etapa. O nosso colaborador recém-chegado, ele não tem que ouvir ninguém. A primeira coisa que ele precisa ouvir dentro da nossa empresa é a nossa história, é a nossa missão, é onde a gente quer chegar, quais são os nossos valores, porque toda gestão de pessoas de uma empresa, ela precisa ser realizada com base nos valores da empresa. Então, é muito simples. Gestão de pessoas é pregar os valores da empresa. E quando alguém exalta, essa pessoa precisa ser reconhecida. Ela precisa ser elogiada, isso precisa ser visto e precisa ser falado para ser repetido. Tudo aquilo que você quer que se repita dentro da sua empresa, você precisa exaltar. Agora, se um colaborador fere os valores da sua empresa, isso precisa ser corrigido, isso precisa ser realinhado e uma pessoa, inclusive, ela deve saber que está sendo demitida porque ela feriu o valor X. E Kátia, vamos lá. Você está se preparando para poder fazer a sua primeira contratação CLT. Sim. Você já tem algumas pessoas da sua equipe que trabalham com você nos eventos e tudo mais, freelance. Você entendeu que já está chegando o passo, está chegando a hora de você ter alguém trabalhando com você de uma maneira mais fixa. Para você conquistar novos clientes, mais clientes. Exato. E eu lembro que tinha um receio. Ai, será que é a hora? É verdade. E como que é essa mentalidade hoje de entender que se essa pessoa verdadeiramente chegar, eu sei que vai vir mais trabalho, eu vou entregar mais. Eu quero que você fale sobre essa, Kátia, sobre essa crença que hoje está predominando aí na sua mentalidade. O que você pensa sobre isso? Porque tem pessoas aqui que ainda estão no meu presa, sim, né? E aí sim. Você pode até aproveitar e passar um recado para as confeiteiras que estão nos assistindo, que tem esse receio de dar esse passo, de contratar, será que é a hora, será que não é? Então, você já está com isso dentro de você, então fale sobre isso, por favor. Sim, então, a Doces Lembranças, ela já tem alguns anos no mercado, né? E como eu falei, a gente trabalhava muito focada no eu. Eu faço, eu produzo, porém eu já tenho uma equipe que trabalha comigo há alguns anos. Eu tenho gente que trabalha comigo há 9 anos, né? A pessoa mais nova está comigo há 3 anos. Então, assim, a gente tem uma gestão sobre isso também, que eu acho importante, é o que você falou sobre rotatividade. A gente não trabalha com rotatividade, a gente desenvolve a pessoa, o que ela tem de melhor para estar ali com a gente. A gente contrata caráter e habilidade a gente desenvolve, né? Meu Deus, olha só esses alunos, essas alunas maravilhosas! Orgulho da professora, meu Deus! É muito orgulho estar com você, orgulho é muito importante da professora, aqui também. Eles repetem até as frases, que as crenças, eu fico tão feliz. Sim, sim, é uma metodologia, né? Eu era gestora também, Aham. Então eu estou habituada com isso. E de repente Você acredita? Sim, exatamente. Sim. E sair do CLT foi quando eu saí do meu emprego, a empresa não era mais aqui no Rio, o que fazer? Aí eu comecei com trufas, aí depois nós entendemos, eu digo nós que na época, né, tinha a Camila comigo, nós entendemos que o verão a venda cai 50% porque é doce, o que encontrar, o que achar, qual é o meu nicho, foi onde a gente entendeu que é o corporativo, é atender empresas, coffee break, empresas esportivas. Boa. É onde a gente tem a gama dos sanduíches hoje, que a gente atende corridas de rua, tem o coffee break para empresas e contratar. Chegou o momento porque hoje a gente cresceu com o desenvolvimento da GR Academy, com tudo que eu venho aprendendo, porque eu precisava aprender a administrar. Eu não sabia administrar e hoje eu estou conseguindo. Então, hoje eu entendo que para eu ir além, eu preciso ter uma pessoa física, fixa, não só ali nos momentos de produção em massa, mas eu preciso ter alguém diariamente. É onde está chegando essa pessoa agora fixa para ficar com a gente e a gente avançar mais um pouco.
Perfeito, e conquistar mais clientes, né? Exatamente. Dar conta também de mais pedidos que vão chegar. E aí eu preciso dizer algo para você. Você contrata para crescer Isso. e não cresce para contratar. Porque às vezes o empreendedor ele fica esperando, não, eu vou esperar o caixa, eu vou esperar o tempo ideal, eu vou esperar ter mais clientes para eu poder fazer a contratação. Mas a matemática é oposta. Você contrata para crescer. Claro que você precisa fazer isso com critério, com planejamento, porque se você fizer isso na urgência, vai errar. Contratação não é no feeling, não é na emoção, não é no achismo, é método. E você, desde o momento que quando a gente sentou lá no escritório e você foi trazendo a demanda para mim, e eu falei, olha, Kátia, eu já vejo alguém ajudando você para a gente alcançar novos horizontes e daqui a pouco já vai ter alguém totalmente focada no atendimento para você vender mais, para você fazer um follow-up de quem não fechou e alguém ali que vai uma veia comercial para te ajudar. Sim. E você, ai meu Deus. E eu falei, agora pode ir. Vai processar o que eu falei. Por quê? Verdade. Porque eu também acredito no plantar as sementes, né? Não é simplesmente você tem que fazer. Eu respeito muito o tempo de cada empresário. Porque eu acredito que o grande segredo, o grande diferencial da GR Academy é entender de pessoas. Nós temos empresários ali de todos os perfis e todos eles, quando entram já no onboarding, a gente faz o perfil comportamental deles e a gente ajusta toda a nossa metodologia e principalmente a nossa comunicação ao perfil comportamental de cada um. Tem alguns que estão correndo. E o que a gente faz? Corre junto. Tem outros que não, gostam de fazer as coisas com mais método e com planejamento, como a Kátia. A gente tira da zona de conforto. A gente puxa, a gente totalmente, mas a gente respeita a individualidade de cada um. Porque cada ser humano é único, cada negócio é único, então não tem receita de bolo e para mim o segredo está em entender a pessoa e adaptar toda a nossa comunicação e a nossa metodologia à individualidade de cada um. Porque cada ser humano tem uma forma de aprender e tem uma forma também de se posicionar. E falando em posicionamento, eu quero muito falar sobre isso, porque todo o posicionamento dos seus produtos, da sua apresentação, da forma como você apresenta seus produtos, isso mudou. E foi um trabalhão, né? Foi um devezão de casa que a gente passou para você, mas você foi lá e fez, e chamou uma designer, e foi mandando. Hoje, toda a apresentação do seu produto é linda. E eu quero, Kátia, que você fale sobre a importância da embalagem. Porque isso é uma embalagem. Não é só a embalagem de você ter uma excelente sacola e uma excelente ali quando o produto chega, mas o posicionamento ele começa na mensagem no WhatsApp. E foi isso que eu quis trazer para você. Exatamente. Isso mudou? Você fechou mais vendas? Isso é um diferencial incrível. Eu recebo muito elogio pela forma que eu mando a minha cotação, o meu orçamento. Lindo. E assim, tem sido maravilhoso ouvir isso. Eu nunca recebi uma proposta assim. Olha isso. Então, faz uma diferença muito grande. É muito importante você saber montar um orçamento. E eu achava que, lá atrás, eu achava que eu não era capaz, que eu não conseguiria. E hoje eu consigo. De início, nós tivemos, sim, uma pessoa fazendo. Hoje eu consigo fazer, porque eu aprendi. E eu não queria aprender, é tão, né? Como a gente evolui, o que é a evolução, o que é a crença, o que é você ter uma pessoa realmente ali te dando a mão o tempo todo. Ao mesmo tempo que você dá a mão, você empurra, você leva. E quem quer de fato, se deixa levar. É verdade. É sobre isso. Maravilhoso, porque eu quero aproveitar, já que você falou sobre se deixar levar, para a gente fazer um gancho sobre orgulho, tá? Sim. Por quê? Porque o orgulho é o oposto disso, tá? Mas antes, eu quero te fazer um convite muito especial, mais uma vez, tá? E eu tenho um recado muito importante
para você agora que está com a gente, assistindo até aqui. Eu quero te fazer um convite muito rápido. Eu vou soltar um vídeo aqui rapidinho. Fica aí para assistir e a gente já volta. Olá, desculpe interromper o seu programa, mas se você é empresário e está com a gente até agora, é porque provavelmente você está em busca de crescimento e desenvolvimento empresarial. A GR Academy é a escola dos empresários gestores e o nosso propósito é formar, é desenvolver negócios mais estruturados, mais lucrativos e organizados. E se você está com a gente até aqui, até esse momento, eu tenho uma grande oportunidade para você. Todo programa nós liberamos 3 horários de diagnóstico empresarial, aonde um especialista do meu time vai sentar com você e durante 1 hora vai olhar exclusivamente para o seu negócio e te entregar um diagnóstico estratégico, para que você tenha clareza dos próximos passos. Nós vamos olhar para a gestão, nós vamos olhar para o time, para o planejamento estratégico, para o seu posicionamento e todas as áreas que são extremamente importantes para que você possa construir um modelo de negócio lucrativo, escalável e que não dependa 100% de você. E para você participar, é só você escanear o QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela, fazer a sua aplicação e quem sabe em breve a gente não esteja se encontrando aqui na GR Academy. Agora vamos voltar, porque ainda tem muito programa pela frente. Tchau! Dando continuidade, a Kátia falou sobre você segura na nossa mão, mas você empurra, né? E quem quer de verdade se deixa levar. E o oposto disso é o orgulho. Infelizmente, a gente conversa com pessoas, o nosso time conversa com pessoas todos os dias, a gente fala com mais de 100 pessoas por dia. E como a gente vê ainda empreendedores orgulhosos, acreditando que não precisam de ajuda, acreditando que ninguém sabe mais do que eles, acreditando que eu já estou nesse mercado há muitos anos. Ninguém sabe melhor do que eu, ninguém sabe mais do que eu. As pessoas são assim mesmo, é normal ter rotatividade, é assim mesmo. E aí eu preciso te dizer, cada um tem a vida que tolera. E eu gostaria muito que você falasse até numa visão cristã, porque você é uma mulher de Deus. O orgulho, Kátia, ele já te atrapalhou? Muito. O orgulho ele atrapalha, porque às vezes a gente não enxerga que a gente precisa de ajuda. A gente acha que a gente consegue resolver tudo sozinho. E é onde a gente precisa buscar conhecimento e entender que a gente precisa de ajuda, sim, que existe uma pessoa sempre preparada por Deus, separada por Ele para te estender a mão e carregar você junto. Mas você precisa querer, você precisa reconhecer. Para mim, o problema do orgulho é que as pessoas acabam se conformando, preferem se conformar com resultado ruim, Sim. do que buscar ajuda, do que fazer diferente, porque eu acredito que é como se fosse uma venda. escama Uhum. que realmente não deixa a pessoa enxergar. Kátia, eu quero muito te agradecer. Você está aqui, eu estou gostando muito do seu posicionamento, Muito sabe? obrigada. Eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhosa de você. E não é à toa que você vai estar lá no nosso evento, Maestria em Negócios. Em breve eu vou estar trazendo aqui a data para você, mas vai ser em novembro. Então a gente vai realizar o nosso evento anual de 2 dias, um evento extraordinário, onde a gente vai trazer gestão, marketing, posicionamento, branding, vendas, escala, finanças. Vai ser um treinamento completo para desenvolver você enquanto empresário. E claro que os nossos alunos estarão sentados lá na frente e a gente vai, porque a gente empurra, dá esse palco para vocês falarem da transformação de vocês também. Mas eu gostaria que agora, eu tenho certeza que tem muitas empreendedoras vendo você, e eu com certeza vou distribuir esse episódio aqui para muitas empreendedoras e empreendedores do seu nicho ou que estavam passando pelo momento que você passou quando eu te conheci. Sim. Eu gostaria que você desse 3 conselhos para quem, mas não para a Kátia de hoje, mas para a Kátia de 4 meses atrás ou de 1 ano atrás, que você com certeza vai falar com alguém
que está precisando de ajuda. E eu gostaria muito que fosse uma mensagem direta, assim, ó, pá, olhando para cá. Então, primeiro de tudo, confiar e entregar a Deus. Boa. Ponto 1. Segundo, não desistir. Desistir não é uma opção. Desafios vão acontecer diariamente, constantemente. O que você faz com isso? Busca conhecimento. Você precisa aprender, você precisa entender que aprender é primordial. E onde você vai aprender? Na GR Academy, a melhor escola de negócios que tem. E eu tenho um orgulho muito grande em fazer parte hoje. Não imaginava o quão importante isso é, o quão é desenvolvedor, o quanto a gente consegue acreditar na gente, no nosso potencial, no nosso diferencial. E é sobre isso. É sobre não desistir, é sobre buscar conhecimento e é sobre ser aluna da GR Academy. E os desertos? Os Os desertos. Vamos falar aqui agora, ó. Vamos falar aqui, nessa câmera aqui agora, sobre os desertos que nós, empreendedoras, cristãs, mulheres de Deus, Sim. né, que estamos rompendo, os desertos que a gente vai enfrentar para permanecer. Quando a gente acha que está indo, a gente vai lá e toma, né, uma rajada, uma pedrada, a gente se levanta e depois a gente cai. Mas assim, Kátia, eu senti de falar da palavra. É uma visão, é para empreendedores, empreendedoras, mas trazendo, claro, a palavra de Deus, mas todo mundo aqui, né, já passou, está passando ou vai passar. O que você, Kátia, faz quando está passando, como que você se comporta? Eu não sei se você está passando, eu sei que você estava passando quando eu te conheci. Agora, vamos falar sobre os desertos. Então, falando de 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu enxergava o deserto o pior lugar do mundo. E eu achava que não tinha fim, que eu não ia conseguir sair de lá, porque eu só olhava a situação. Eu não conseguia enxergar adiante. Então, eu não via solução para nada. E eu passei por uma situação essa semana incrível. E foi uma das maiores conexões que eu tive com Deus. Eu forneço os sanduíches das corridas de rua para uma das empresas, com todo o material já, o estoque abastecido para a corrida de domingo agora. Segunda-feira eu recebi a notícia que não era para dar sequência na produção, porque houve um problema administrativo e talvez não fosse possível receber os sanduíches. Na hora me deu um impacto, mas o Senhor falou assim: faça a sua parte, porque o difícil é comigo. E eu fiquei assim: meu Deus, mas o que é isso? Aí eu fui para o meu quarto, eu orei e falei com o Senhor: Senhor, o que é fazer a minha parte? Filha, cozinhe o que você tem que cozinhar, 120 quilos. Você vai fazer a sua parte e a solução do problema é comigo. Aí me disseram que a resposta eu teria na quarta-feira. Aí você imagina, com 1.200 sanduíches para fazer, para preparar, e eu não tive dúvidas, eu não tive medo, eu não tive receio. Eu fiz toda a minha parte, toda a minha produção, ela estava em dia para ontem. A resposta seria na quarta, não aconteceu. Ontem eu não fiz contato com a empresa fez contato comigo. Olha, vamos precisar dos sanduíches. Eu falei, glória a Deus, Senhor, está tudo em dia, está tudo preparado para a produção hoje. Quer dizer, se eu não faço a minha parte, se eu não cozinho, se eu não coloco, se eu não faço as minhas etapas, eu não conseguiria entregar domingo. Se você murmurasse, se entrasse em desespero. Exato, se eu entrasse em desespero, que antigamente eu entrava, antigamente eu teria sentado, chorado, não vai dar, e como vai ser? Não, eu ouvi a voz do Senhor. E esse é um diferencial gritante na minha vida. Mas é onde eu falei, o Senhor, ele apresenta os amigos dele, e você é uma amiga do Senhor para mim. Amém, Eu tenho graças a aprendido Deus. muito a caminhar na palavra, e isso também faz parte do seu trabalho Sim, com a gente. sim. E é um diferencial muito grande. Eu não tive medo, eu simplesmente coloquei a minha produção em dia, não ia alterar
se não tivesse, mas eu sabia que teria, porque o Senhor já havia me falado. Então, o deserto é isso, é você passar pelo deserto confiante no Senhor, que Ele está agindo, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, mas o Senhor, Ele já preparou. É onde eu digo que a Doces Lembranças, ela é um propósito de Deus, é uma empresa de Deus, porque Ele já preparou isso tudo. E eu estou tendo que aprender a administrar, aprender a gerir pessoas, aprender uma série de coisas que está fazendo o diferencial. É onde a Doces Lembranças está avançando. Antigamente nós atendíamos uma empresa, hoje nós já estamos com 6 empresas, então assim, Incluindo a minha? sim, incluindo a sua. Eu digo numa recorrência. Sim, Nós sim. atendemos outras empresas sim, mas recorrente, nós estamos com um número maior e não é questão de número, é questão de entrega de qualidade, entrega de propósito. Maravilhoso. Como eu falei, a gente não entrega só a alimentação, a gente entrega o cuidado. Então, passar pelo deserto é isso, é crer, é acreditar que independente de acontecer ou não, o Senhor está cuidando. Amém. E pronto, você vai. E eu fluí. Ontem nós já produzimos 700 sanduíches. Hoje a gente termina com os 500, tá tudo ok. A nossa meta toda sexta-feira está com tudo pronto para entrega na madrugada de domingo, que é assim que acontece. Então, é Maravilhoso. desse jeito que eu vejo o deserto hoje. Maravilhoso. Que aula, que aula. Parabéns. Eu tenho certeza que, assim como eu aprendi, né, o Brasil também vai aprender. Então, se você é empresário, empresária, e também sente que pode mais, que precisa desse suporte, desse auxílio, para que você possa verdadeiramente se desenvolver de dentro para fora, aprender a se posicionar, a liderar, a contratar, a vender mais e melhor, a administrar o seu tempo, a administrar o seu negócio. Se você sente que você realmente precisa desse suporte, olha, o empresário ele não pode caminhar sozinho, porque aqui na GR Academy eu sou uma das mentoras, mas eu também sou aluna. Então existe uma outra escola aonde eu pago para ter acesso a mentores que faturam por mês aquilo que eu ainda faturo por ano, porque eles estão alguns passos à frente. Eu acredito no poder da ambiência, eu acredito nesse poder de que alguém já está errando, já errou e vai segurar na minha mão e vai me apresentar um caminho mais fluido. Não é fácil, mas um caminho mais fluido, um caminho com menos dor, um caminho com menos improviso. Então eu quero aqui te convidar mais uma vez, essa é a última oportunidade desse encontro, a realizar o seu diagnóstico empresarial. Escaneia o QR Code que está aparecendo na tela para você, dê esse passo, você merece, se dê esse presente, porque eu acredito que a Kátia, ela investiu, você, Kátia, investiu em você. Sim. Consequentemente, toda a sua empresa está sendo transformada, mas você investiu em você. É verdade. Porque você merece. Amém. Então, muito obrigada por esse tempo juntas. Eu que agradeço. Eu amei estar com você aqui. Eu estou muito orgulhosa de você, de verdade. Estou muito orgulhosa. Parabéns. Eu estou muito feliz em fazer parte. Eu estou muito feliz de, naquele dia, ter dado o sim. Eu busquei a palavra antes de te dar o sim, né? Sim. Eu passei uma noite orando, então, assim, foi muito confiante. Eu estava muito certa naquele momento, no dia anterior não, mas naquele momento eu estava muito certa do passo que eu estava dando. E hoje eu estou colhendo frutos maravilhosos e o melhor deles é o meu desenvolvimento, para que eu possa atingir outras pessoas também, para que eu possa desenvolver outras pessoas. Isso é muito importante. E é só o começo. Amém. O melhor ainda está por vir, como diz o Paulo Vieira. Então, senhoras e senhores, eu tenho certeza que esse programa de hoje te impactou, te inspirou. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que você aprendeu com essa história. E aqui nessa mesa só sentam pessoas reais, empreendedores e empreendedoras reais, com resultados reais, que passam pelos desafios de empreender nesse país
que não ajuda, muito pelo contrário, mas nós não caminhamos com base na economia desse país aqui, a gente caminha com base naquilo que Deus determina que a gente realmente faça aqui nessa terra, e a gente está aqui para cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus confiou em nós. E se você está no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, eu tenho certeza que assim como eu, assim como a Kátia, assim como todos aqueles que fazem parte da nossa empresa, da nossa escola, nós vamos avançar e nós estamos respaldados. E quem nos respalda é o Senhor. Então, se você compartilha dessa mesma visão, se você compartilha dos mesmos valores, eu quero te fazer o convite, venha fazer parte da Escola dos Empresários Gestores. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada, time, a todos que participaram. E a gente se vê aí num próximo encontro. Até já. Parabéns!